Olá, seja muito bem-vindo a mais um Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. Bruno! Mais uma vez juntos e, como sempre, eu acho que o pessoal até olha e fala assim, não, eu já sei que ele vai falar hoje e tal. Não, mas hoje está muito especial. Antônio, é o Muito episódio especial. mais esperado da temporada. Eu também acredito Conseguimos que seja reunir os dois aqui. o episódio mais esperado da temporada, seja pelo gabarito dos nossos convidados e também pelo tema, um tema polêmico. Tema muito legal. Promete ser muito fogo no parquinho, né? Com certeza. E se depender dela, que já tá batendo carteirinha aqui, né? Vai ter muito fogo no parquinho, com certeza. Eu acho que daqui um pouco o Com LicitaCast terão 3 apresentadores. Eu acho que ela fará parte, porque praticamente tá em todos os episódios. Mas, ô, Antônio, como que vai fazer? Porque ela exige o pagamento, você não exigiu, por isso você tá aqui. Não, mas o Silvio já me passou ali aquele contrato pirata dele ali, sabe? Ele já revisou. Já. Ele falou que se eu conseguisse alguém para ficar no meu lugar, ele começava a me pagar. Eu tô pensando se eu vou fazer isso, não sei. Que bom, cara. Fico feliz por você, que você merece. Você merece ser remunerado. Você tá Silvio, indo muito bem. Hashtag paga eu. Então vamos aos nossos queridos convidados. Eu vou começar pelas damas, obviamente. Né? Nós estamos aqui presentes com a Priscila Vieira, diretamente de Belém do Pará, mais especificamente de Ananindeua. Olha só, eu nunca Depois de uns 50 episódios, agora você consegue falar. Meio que soletrando, mas está conseguindo. Mas eu tô... Já mas é um eu avanço. Não é. Já é um avanço. Não é. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Bruno. Tudo bem, Antônio? Tudo ótimo. A gente já está Eu vou colocar uma cadeira ali no meio de vocês. Certeza que eu quero ser apresentadora, porque ganha mais, com certeza. Menos né? eu. Então, olha, obrada pelo convite. Mais uma vez o Com Licitação arrebentando. Eu adoro esse formato. Vocês sabem que eu sou zoeira. E aí, gente, olha a minha responsabilidade ao lado do professor Nivaldo. Não tem condições, né? Vocês estão me colocando em... Olha, eu não sei se o bombom que eu trago de Cupuaçu, eu não sei se está dando muito certo. Né? Eu trago para agradar e para ganhar alguns privilégios. Né? Mas estão me colocando assim para teste. Estou sentindo isso. Para teste, para ver se eu me garanto aqui. Mas, enfim, vou aprender com o professor, especialista em registro de preços. Mas, na verdade, eu vim aqui, professor, para colocar fogo no parquinho. Então, todo cuidado para que eu não me queime. Vai nada. Vamos lá. E para quem não conhece, nós temos o nosso querido professor Nivaldo Munari. Ele é de São Paulo, ex-procurador do estado de São Paulo e também é o nosso professor do Instituto Licitar e que agora também está no Com Licitagol. Com o tema... Ele faz um curso de formação sobre sistema de registro de preço na nova lei, com as mudanças ali, que foram ali basicamente mudanças que deram uma melhorada. Vamos ver se a gente consegue chegar a essa conclusão ou não, né? Mas a gente vai descobrir. E para que a gente possa também observar esse tema que gera tanta polêmica, né? Mas só que com essa dupla aqui que a gente tá, vai ficar fácil, né, Antônio? Fácil de compreender, mas com certeza... terá uma pimentinha hoje. Esse é o intuito, é trazer essas polêmicas, o que acontece no dia a dia, né? A gente brinca aqui, mas é o que acontece no dia a dia. Muitas vezes você se depara, a situação padrão não é o que assusta ali o gestor, não é o que assusta o pregoeiro, ou seja lá quem for o comprador, não é o que assusta o fornecedor. O que assusta o fornecedor é aquilo que acontece e muitas vezes não tem previsão, ou se tem previsão, ele está de uma forma meio que obscura ali. Como que eu faço, por exemplo, num reequilíbrio? Não vou dar spoiler, mas vamos começar, vamos iniciar então. Então assim, é o seguinte, eu vou soltar a pergunta e vocês fiquem à vontade para ver quem que vai responder primeiro, quem que vai fazer o complemento. Antônio, você também, fique à vontade. Eu nem vou me atrever. Você não vai, eu também não, eu só vou fazer a pergunta, jogar e ficar quietinho. Ficar em silêncio. Vai embora. É bem simples, a gente só precisa entender, primeiro, o que é sistema de registro de preço e também quando que se aplica. Né? Boa. Quem começa?
Ah, gente, o professor precisa começar. E eu vou dar um exemplo que eu sempre dou para os fornecedores, que eles têm mais dificuldade de aprender assim, o que é exatamente o registro de preços. Mas o professor, com toda certeza, vai abrir a palavra, né, professor, nesse podcast. Bom, então eu começo agradecendo o convite. É uma alegria estar aqui com vocês, com a Priscila principalmente. Estou conhecendo pessoalmente hoje, então alegria duplicada, né? Muito simpática legal. Já nos outros podcasts. Hoje conheço pessoalmente. E, muito bem, se a pergunta é o que é o sistema de registro de preço, eu costumo dizer que o sistema de registro de preço é um dos sistemas de contratação que a administração pública pode se valer para celebrar os seus contratos, né? Basicamente, a gente poderia entender que existem 3 sistemas de contratação que a administração pode utilizar. Um deles é o que eu chamo de sistema tradicional, sistema comum. Isso não é uma expressão criada na lei, no regulamento, não é criada na doutrina. É uma expressão que eu uso para facilitar o entendimento. Então, o que seria esse sistema comum, esse sistema tradicional? A gente sabe que a administração está submetida ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação. Quando a gente atina para a aplicação desse princípio da obrigatoriedade da licitação, o que vem na cabeça da gente é o seguinte: a administração ela necessita de um determinado objeto, um bem, um serviço, uma obra, né? Em se tratando de registro de preços, mais normalmente bens ou serviços, e ela é obrigada a licitar. Então, ela faz a licitação, no processo licitatório ela seleciona o fornecedor, e nesse sistema que eu chamo de tradicional, essa licitação ela desemboca numa contratação, num contrato único. Então, ela celebra o contrato com o vencedor e, a partir daí, não se cogita mais da licitação, do que ficou para trás. Você só vai cuidar da execução daquele contrato. Se passado algum tempo ela novamente precisar daquele mesmo objeto, ela vai fazer uma nova licitação, vai selecionar um novo fornecedor, vai selecionar um novo contrato, não se discute mais da licitação e, a partir desse novo contrato, a execução do contrato. Então, isso é o que eu chamo de sistema comum, sistema tradicional. O sistema de registro de preço, ele difere disso. Difere em que medida? Também se aplica o princípio da obrigatoriedade da licitação, a administração também licita, também seleciona o vencedor, só que a partir daqui aparece a diferença. E que diferença seria? Quais seriam essas diferenças? Ao invés da administração celebrar um contrato apenas, ela registra esse preço. Esse preço tem um prazo de validade. Depois a gente pode falar do prazo de validade do sistema de registro de preço. Durante esse prazo de validade, toda vez que a administração precisar daquele objeto que ela licitou, ao invés de fazer uma nova licitação, ela chama esse fornecedor que teve o preço registrado, celebra 1, 2, 3, 10, vários sucessivos contratos com esse fornecedor durante o prazo de validade desse registro e até o momento em que, eventualmente, ela esgote consuma todo o quantitativo que ele citou. Então, esse é o sistema de registro de preço. Traduzido isso em miúdos, é um sistema que a administração constitui para contratar bens e serviços ao longo do tempo, por um determinado período, né? O prazo, atualmente, pela lei em vigor, a 8666, é o prazo máximo de 12 meses. Basicamente, é isso o sistema de registro de preços. Legal. Eu costumo dizer, Bruno, que quando eu estava na prefeitura, né, como pregoeira, a gente também fazia parte, até acabava, o próprio setor de licitação, ele se envolve com a pesquisa de preço do órgão, né? Então, a necessidade e tal. E eu lembro que quando veio assim, o sistema de registro de preço, que realmente a prefeitura começou a aplicar, para mim ficou muito clara a diferença, que era aquela coisa, vamos comprar material de expediente. Aí chegava a requisição, né, a demanda, e aí, o que vocês precisam aí de caneta, né? O grampeador, o papel, e a gente fazia aquela lista, né? Ai, quantas canetas a gente usa? Sei lá, não usa quantas? 3, 4, 5, 10 ao ano? Não sei. E aí todo mundo fazia uma estimativa, né? Eu uso tantas canetas, eu uso... grampeador é uma coisa incrível, não sei, ele some. Né, do setor. Some. É uma coisa assim, impressionante. Então, todo ano tem aquela demanda, é a mesma quantidade de grampeador. As pessoas comem o grampeador, eu acho, durante o ano inteiro. Ele desaparece. Não, então, tem umas coisas que não deveriam existir para sempre, né? Não precisaria mais comprar. Mas, enfim,
todo ano tinha a mesma quantidade de grampeador, mesma quantidade de caneta e tudo mais, e assim sucessivamente. E o que me marcou era, quando chegava no outro ano, a gente entregava a mesma requisição. Tá precisando de material de expediente, vamos fazer a demanda novamente, anual, pega todas as necessidades dos setores. Mesma requisição, tantos grampeadores, tantas canetas e tal. E aí o sistema de registro de preço, ele vem exatamente para isso. Porque a gente sabe que muitos órgãos, né, ao se prepararem para uma contratação anual, não sabem exatamente o quantitativo que vai precisar com exatidão. É diferente, por exemplo, de eu precisar de um ar-condicionado para um determinado setor, numa UPA. Eu preciso de um ar-condicionado para aquilo ali. Vou comprar apenas um ar-condicionado. Eu sei exatamente a minha demanda, eu sei o que eu quero comprar, eu sei que é o ar-condicionado assim, especificado dessa forma, e é aquele ar-condicionado único. Eu vou fazer uma licitação para aquilo. Né? O sistema de registro de preço é um instrumento auxiliar na nova lei e que exatamente ele vai te dar o suporte para o órgão para dizer nessas demandas que você não sabe quantificar, dizer exatamente que você vai precisar ao longo do ano e que você pode fazer vários contratos com aquele fornecedor. Em vez de você fazer uma licitação fechada, vamos dizer assim, certa, exata, você vai nessas demandas que você não sabe exatamente quantitativa, é incerto, você vai fazer um registro de preços. Porque aí você tem uma ata de registro de preços e que, a partir da sua demanda ao longo do ano, né, você não vai pedir 50 caixas de canetas uma vez só. Não tem por que eu ficar com 50 caixas guardadas. Eu peço uma. Né, dentro daquele meu quantitativo, peço uma, usei, faltou, peço de novo. Boa. Né? Então, eu posso ter vários empenhos, vários contratos, depende muito dessa licitação, do formato aí, mas, enfim, o sistema de registro de preço me marcou. Eu lembro quando eu estava lá como pregoeira, nessas demandas de material de expediente, que eu acho que é um bom exemplo para a gente entender sobre o registro de preços. Foi legal você trazer a sua história. Sem dúvida. Sim, professor? Não. Complete. No seu caso, te marcou de forma positiva, vamos dizer assim, cada um tem uma reação. No meu caso, foi um pouco de espanto, né, quando eu me deparei com o registro de preço, até pela minha formação, né, de engenheiro e tal. Você costuma fazer o planejamento e, de repente, se você se depara com algo que você vai contratar e as pessoas olham e falam assim, a gente não sabe quanto. E aí você olha e você fala assim, peraí, você não sabe quanto e como que você vai contratar? E aí ele fala, não, faz registro de preço. E eu olhava, mas pode? Não, pode, claro que pode, o sistema de registro de preço e tudo mais. E sintetizando tudo, e depois eu quero até a ratificação de vocês, ou retificação, se eu falar alguma besteira, mas o sistema de registro de preço ele vai ser empregado quando existe incerteza de demanda, de quantitativo e também de quando. De quando, sim. Então, sim. Eu não sei quanto que eu vou precisar e também não sei quando vou precisar. Exatamente. Porque se eu sei a quantidade que eu vou precisar e sei quando eu vou precisar, eu não preciso necessariamente, por exemplo, 1.200 unidades de algo. Eu não preciso pedir tudo de uma vez só. Eu faço uma aquisição com entrega parcelada. E aí ele vai me entregar 100 unidades por mês, perfazendo as 1.200 unidades. Mas pode acontecer de eu saber, por exemplo, a quantidade, mas eu não sei quando ali. Eu não sei quando. Vai ter um mês que vai ter uma quantidade maior, vai ter um mês que terá uma quantidade menor. Sim. Então, neste cenário, o registro de preço ele se encaixa perfeitamente. Muito interessante, tanto a colocação da Priscila quanto a tua. E, baseado em tudo isso que vocês falaram, surge aqui, vale a gente ressaltar, duas características muito marcantes do sistema de registro de preço. Primeiro, ele não é obrigatório para a administração pública. Em cada caso concreto, ela vai avaliar se é mais interessante utilizar o que eu chamei de sistema comum tradicional ou sistema de registro de preço. Sim. Mas agora, na sequência disso, a gente já pode afirmar. Só vai ser interessante utilizar o sistema de registro de preço quando ela usa constantemente aquele bem, aquele serviço. Isso. Porque se for uma quantidade limitada, que vai atender a necessidade dela por um ano, já de antemão ela sabe isso, é menos oneroso para ela utilizar o sistema comum ou tradicional. Mas, naqueles casos que ela usa sempre, por exemplo, papel A4, hoje todos os órgãos públicos consomem papel A4, todo mundo tem um certo nível de informatização que demanda a utilização do papel A4. Né? Então, qual é a vantagem do sistema de registro de preço
Usando esse exemplo do papel A4 para administração, ela pode até estimar e estima o quantitativo que ela vai consumir no ano. Agora, você imagina, por exemplo, que essa estimativa a leve a chegar a um número de 3.000 pacotes. Bom, se ela comprar 3.000 pacotes, ela pode fazer a entrega parcelada que você se referiu, Antônio. Sim. Mas se não fizer a entrega parcelada, como é que eu vou estocar isso aí? Isso tem um custo para ela, né? Se ela faz sistema de registro de preço, à medida que ela vai consumindo, ela chama o fornecedor e vai celebrando os sucessivos contratos, na medida da necessidade dela. Perfeito. Né? Então, tem essa vantagem e ela é importantíssima para a administração. E tem uma outra vantagem para a administração, que talvez seja, junto com o problema da revisão do preço, a segunda situação que os fornecedores mais odeiam, que é o seguinte: pelo artigo 15 da Lei 8666, a administração faz o sistema de registro de preço, ela tem todo aquele trabalho, ela constitui, registra o preço, faz a ata, mas ela não tem obrigação de consumir aquele quantitativo que ela licitou. Nem consumir a totalidade, parte, ou, se ela entender que deve, ela não consome nada. Né? Então, isso é um benefício para ela. E aí a vantagem de ela usar o sistema de registro de preço ao invés da entrega parcelada. Porque quando você faz a entrega parcelada, você vai responder mesmo que você não faça a requisição, você responde pelo pagamento do total. Perfeito. No sistema de registro de preço, não, você só paga o que consome. Perfeito. Né? Que legal. E por que é que os fornecedores odeiam isso? Porque é a incerteza. Você ganha uma licitação para fornecer 3.000 pacotes e acaba contratando 100 pacotes. Mas o que vem acontecendo muito, né? Eu acho que é o mais da revolta, vamos dizer assim, dos fornecedores, é que há um desvirtuamento desse sistema. Sim. Né? Acaba que aquela secretaria, eu não tenho dotação orçamentária, faz registro de preço. Boa. Né? Porque o registro de preço prevê que eu não tenha se eu não tiver a dotação orçamentária, a reserva orçamentária antes desse processo, eu posso fazer o sistema de registro de preço exatamente porque eu não tenho obrigatoriedade de contratar. E aí, eu acho que ao longo desses anos todos, o registro de preço virou uma febre. Tudo é registro de preços, independentemente da tua demanda, independentemente da tua necessidade e o formato desse contrato. Né, a forma de contratação. E eu acho que foi daí que começaram a surgir as polêmicas. Né? Porque, poxa, quer dizer que eu participo sempre das licitações, o órgão ele faz uma demanda gigante, ele pega de todos os outros órgãos, tem um órgão gerenciador e os demais órgãos que podem ser os órgãos participantes desse sistema de registro de preços. E aí ele faz uma demanda gigante, lança uma licitação gigante, o fornecedor olha para aquilo e pensa, caramba, tô feito. Uma oportunidade dessas, né? E hoje que eu mudo de vida. O preço ele vai mudar consideravelmente se ele considerar que esta demanda gigante vai acontecer. Perfeito. Por mais que você diga, olha, não tem obrigatoriedade de contratar. Esse fornecedor ele vai cotar o preço pensando na economia, na escala. Ele vai dar uma economia de escala para a administração pública que muitas vezes ela nem merece. Sinceramente. E se ele não agir assim, Priscila, me desculpe, mas só é inerente a isso que você está dizendo. Se ele não fizer isso, ele, fornecedor, ele corre o risco de não ganhar a licitação. Claro. Perfeito. Então, você induz o mercado a diminuir demais esse preço, considerando uma demanda, um quantitativo altíssimo, e o que a gente vê é que muitas vezes o órgão não pede nada. Ou, por exemplo, pede uma pequeníssima quantidade, onera demais esse fornecedor lá na frente, porque aí uma pequeníssima quantidade. Já vi muitos clientes me procurarem por causa disso. Doutor, eu participei de uma licitação, eram 1.000 unidades e me pediu uma. Por isso que depois vieram os mínimos. Né? Tem que determinar qual é o mínimo, porque senão aquele fornecedor ele fica de olhos vendados. Eu não sei qual é o preço que eu vou colocar ali, porque como é que você determina o preço? Como é que você determina o custo de algo? Ele tem que saber, pelo menos vislumbrar a demanda, o que ele vai fornecer, o frete que ele vai gastar. O frete que ele... Né? Então, são custos que ele vai colocar ali naquele valor, vai embutir naquele valor. E eu acho, sinceramente, que chegou um momento em que houve um desvirtuamento ao ponto de que ninguém quer mais hoje participar de registro de preços. Sim. Ou quer
porque acha que agora pode ser uma boa oportunidade, ou então chegou um momento que fala assim, eu não vou participar, doutor, esse órgão aí não pede nada. Isso aí é só para ficar essa ata aí 1 ano e tudo mais, mas não vão pedir, sabe? Então, tem muitas situações que decorrem desse sistema. Bem complicado. Eu quero então, me colocar no papel do aluno. Essa é a minha função aqui também. Para a gente fechar essa pergunta, porque a próxima ela é bem polêmica também. Vai gerar muito burburinho. Então, só para a gente fechar, e gostaria que vocês me ajudassem aqui para ver se eu consegui entender de fato. Resumidamente, sistema de registro de preço, ele é como se fosse a pessoa que faz a sua planilha. Eu sou o cara da planilha, eu faço muita planilha. Eu faço planilha até para ir no mercado. O que precisa naquele mês? Eu preciso de um pacote de café, eu preciso de um pacote de açúcar, eu faço uma planilha. Aí eu já consigo ver ali o que eu vou precisar ao longo dos meses. Eu consumo isso regularmente. É isso. Seria basicamente isso para o órgão público, ele saber o que ele consome mensalmente de forma frequente, é isso? Sim. Tanto assim que você, ao fixar o quantitativo, você tem que levar em consideração a tua estimativa de consumo. Sim, a ideia é essa, mas na prática isso nem sempre acontece. Vai ao encontro do que a Priscila colocou aqui, né? O que acontece? Até eu vou brincar um pouquinho, eu vou usar aqui os argumentos que eu uso no curso, porque quando eu digo no curso que o fornecedor não tem garantido, a administração pode não comprar nada, pode não contratar nada, o pessoal quer me virar de ponta cabeça, me matar. Né? Então, eu tenho que seguir na explicação para mostrar para eles que tem o outro lado da moeda. Legal. Isto é uma verdade. É um dos benefícios que a administração tem com o sistema de registro de preço. Ela não tem obrigação de contratar. Eu insisto, Bruno, ela pode realizar a licitação, registrar o preço e pode não contratar nada. Não. Pode contratar zero, tá? E o fornecedor sabia que era assim, porque a regra do jogo é essa. Isso estava claro, participou, correu esse risco. Mas o que eu costumo ponderar no sentido contrário disso? A gente vê muitos sistemas de registro de preço. A prática mostra que essa má utilização do sistema de registro de preço, ela ocorre sobretudo em municípios e em municípios menores. Os órgãos federais, os órgãos dos estados, eu costumo dizer, o pessoal não brinca de licitar, né? Licita porque precisa contratar. Então, ali, você já tem uma demanda dimensionada mais concetânea com a realidade. Pode ser, se o cara licitou 3 mil, que ele não vá consumir 3 mil, mas ele acaba consumindo 2 mil, 2.500. Então, o fornecedor não fica totalmente a ver navios. Nos municípios menores, não é assim. O pessoal não leva isso em consideração. Então, o que eu digo para os fornecedores? Vocês precisam conhecer a freguesia. Tá? Vocês estão no é verdade, vocês estão no mercado. Tá? Então, se for um órgão da União, por exemplo, licitando o sistema de registro de preço, não tem essa preocupação. Pode ser que ele não vá demandar tudo. E normalmente não demanda, justamente porque não tem obrigação de comprar, ele sabe que ele precisa de 2 mil, mas para se garantir ele licita 2.500, mas ele compra. Exatamente. Os estados, de uma maneira geral, acontece isso. O município pequeno, não. Então, você precisa conhecer o seu freguês. Você vai atrás do histórico daquele órgão que está licitando. Como é que o cara agiu nos registros de preços anteriores? Quanto ele demandou, quanto ele licitou e quanto ele demandou efetivamente. E aí você vai decidir, eu participo ou não participo. Não tem outro jeito. Porque esse é um benefício concedido para a administração, não ter obrigação de comprar. E pode gerar esse problema, como bem colocou a Priscila aqui, para o fornecedor. A única forma de se defender é essa. Só um detalhe importante a respeito disso, que é bom citar. A nova lei não trouxe nenhum mecanismo para minimizar esse problema, para resolver esse problema. O que eu conheço, pode ser que exista outros, eu não conheço, é apenas uma lei estadual do Estado do Paraná que obriga os órgãos públicos do Estado do Paraná, administração estadual do Paraná, que fizerem sistema de registro de preço, encerrado o sistema de registro de preço, se ele não contratou pelo menos 70% do que licitou, ele tem que apresentar justificativas plausíveis ao Tribunal de Contas. Tá? Então, é uma medida no sentido de, pelo menos, minimizar essa situação. Mas eu só conheço essa lei estadual do Paraná. Não conheço nenhuma outra iniciativa nesse Brasil de meu Deus aí
que bata nesse ponto, que se dirija a esse ponto. Legal, legal. Eu tenho uma dúvida aqui, porque no meio da explanação de vocês mesmos, vocês falaram, eu não lembro se foi o Nivaldo, se foi a Priscila, que falaram que é o contrário da compra parcelada, a contratação parcelada ali. Confesso que para mim, né, é um tema novo. Deve estar na nova lei, se eu não me engano. Não sei se é isso. Não, isso já existe atualmente, sim. Como seria? E qual que é a diferença, para ficar bem específico para quem está nos acompanhando? Fui eu que mencionei, para ponderar lá nas colocações do Antônio, a diferença do sistema de registro de preço e da compra parcelada. Quando você faz a compra parcelada, você utilizou aquele sistema comum a que eu me referi no começo. Então, você contratou 1.200, você é responsável por pagar 1.200. Ainda que você não consuma, a única hipótese de você não pagar aquela totalidade é você fazer um aditamento contratual para reduzir o objeto. Uma supressão. Mas que tem limites para isso. É o artigo 65 da Lei 8666. Então, quando você faz a entrega parcelada, você comprou as 3.000 unidades, tá? Consumo ou não consumo, você é responsável por 3.000. Agora, a gente associa essa ideia a essa possibilidade que a lei abre para a administração de não consumir o quantitativo que licitou no sistema de registro de preço. Então, é a mesma situação, ela licita 3.000 unidades. Se ela utilizar, por exemplo, só 1.000 unidades, ela só vai pagar as 1.000 unidades. Isso é possível no sistema de registro de preço, mas não é possível na compra com entrega parcelada, utilizando o que eu chamei de sistema comum, sistema tradicional de contratação. Não sei se consegui ser claro agora. Eu consegui, porque, na verdade, o registro de preço ele não se altera, mas existe uma forma de aquisição, que é um outro tipo de contrato, dele entregar de forma parcelada. Você utiliza o sistema comum, né, e programa entrega parcelada. É o que o Antônio colocou. Entendi, legal. Você precisa de 3.000 unidades para o ano inteiro. Você pode ter problema de espaço de estoque e tal. Então, o que você faz? Você já programa, olha, eu quero dessas 3.000 unidades, 200 unidades no primeiro mês, 300 unidades no segundo, tá? Pode ser que você não demande aquilo, mas mesmo que você não demandar, se for o sistema tradicional, você vai pagar. No final, você vai pagar. Legal. E no sistema de registro de preços, não. Sim, a grande questão aí é questão na hora do planejamento estratégico da contratação, é que ele vai definir. Eu tenho a minha demanda definida com certeza, eu sei o que eu vou consumir. Então, por exemplo, neste exemplo, eu sei que eu vou consumir esse quantitativo. Caso sobrar, vai sobrar muito pouco e eu posso remanejar para o exercício vindouro, né, o quantitativo em produto, mas eu vou pagar esse ano, obviamente, e no próximo ano eu faço uma contratação um pouquinho menor e até eu regularizar. Agora, tem elementos que é quase impossível, por exemplo, medicamentos. Eu sei que eu vou utilizar, mas eu não sei quanto eu vou utilizar e em alguns casos eu não sei nem quando eu vou utilizar. Então é um exemplo clássico de registro de preços. Existem outros produtos também que são de demanda rotineira ali, mas que eu não tenho um quantitativo exato que dá para eu fazer o planejamento. Uma das coisas que interessante que a Priscila falou, a questão da dotação orçamentária. Isso acontece muito. O órgão não tem dotação orçamentária e, por este motivo, ele faz um registro de preços. E o que acontece muito faz o registro de preço e acaba não comprando é o seguinte, eu tenho um recurso que eu vou receber, então eu tenho a expectativa que o recurso vai chegar. E aí, o que o órgão faz? Eu já vou me antecipar a esse recurso e já fazer a licitação. E, de repente, ou o recurso não vem, ou não vem na quantidade que ele esperava. Então, ele pede somente aquele de maior necessidade naquele momento e acaba deixando os outros para trás. Então, até uma dica para quem for fornecedor, apesar dele não ter a obrigação de ter o valor bloqueado para aquela contratação, ele tem ainda que falar de onde que vem a fonte de custeio. Seria interessante ver, isso é recurso próprio, é estadual, é federal, tem repasse, não tem. O órgão público ele tem condição de te dizer de onde que vem o recurso que vai custear aquela licitação, ainda que ele não tenha a obrigatoriedade de resguardar o montante para aquela contratação. Muito bom mesmo. Uma verdadeira aula aqui, gratuita, uma mentoria gratuita aqui para vocês. Vamos ao próximo, então. O que é a ata? Porque muito se fala, né? Ata de registro de preço. Boa. É uma polêmica, né, Antônio? Polêmica e gera muita confusão.
A gente tem até um ditado, né? Ata é ata, contrato é contrato. Quem nunca ouviu no mundo das licitações. Mas o que é isso, né? Porque ata é ata e contrato é contrato. Gente, ata é um documento em que eu vou exatamente registrar os fornecedores, os preços daqueles fornecedores que ganharam a licitação. O sistema de registro de preços, como a gente vem já falando, né, ele não é uma modalidade de licitação, ele é um instrumento auxiliar. E eu posso usar, por exemplo, pela Lei 8.666, um pregão, uma concorrência, para realizar um registro de preços, né? Por meio dessas modalidades, eu vou ter uma ata ao final. A ata de registro de preços não se confunde com aquela ata de sessão pública, que ao final da sessão, né, daquela modalidade de licitação, eu tenho uma ata, em que vai ter todas as mensagens, tudo que aconteceu na sessão pública vai estar lá consignado. E, após isso, eu tenho uma ata de registro de preços que vai selar esse compromisso entre o fornecedor e a administração pública por 12 meses. É isso. Apenas 12 meses. Né? Então, ali eu vou ter todas as informações. A validade da ata, a obrigação daquele fornecedor, qual é o objeto ou o serviço, e as demais outras obrigações, inclusive algumas contratuais, vão estar ali resumidas. E, a partir daí, eu tenho aquele compromisso de que, se o órgão precisar, ou, de repente, até um outro órgão não participante, que depois a gente vai entrar nessa seara, né? Adesão a ata, que será isso. E aí, aquele fornecedor vai firmar um outro compromisso, que é o contrato. Ou um contrato, ou uma nota de empenho, ou outro instrumento equivalente, que é o que a gente fala, né, na lei, um instrumento equivalente, ou seja, uma nota de empenho também pode ser que cele já essa obrigação do fornecedor em fornecer o determinado produto que estava registrado lá na ata. Lembrando que, como o professor bem disse, não tem a obrigatoriedade da administração pública, não é um contrato. A ata, por isso que eu iniciei falando, ata é ata, contrato é contrato, porque muitas vezes aquele fornecedor confunde. Mas eu tenho uma ata de registro de preços. Eu tenho aqui e não me pediram nada. É uma revolta, né? Não me pediram nada. Dá vontade de dizer assim, pois é, tu não tens nada, na verdade, que garanta isso. E é por aí. Então, se você tem uma ata de registro de preços, significa que você ganhou uma licitação e que agora você vai ficar lá de stand-by. Vai ficar esperando a boa vontade. Não posso falar isso. Quando eu falo a boa vontade, é no bom sentido. É porque eu gosto, né, de puxar a sardinha para o licitante. Me fala uma coisa, então, quer dizer que a ata, então, é um direito de preferência de contratação? Não exatamente. Não exatamente? Porque eu posso ter um cadastro de reserva. Assim, o que dá o direito à contratação, na verdade, é o ato adjudicatório. É ele que vai dar o direito de preferência, né? A administração pública ela não pode escolher, eu tenho 5 classificados, eu vou escolher o quarto. Não, o primeiro colocado vai ter um ato adjudicatório que vai obrigar essa administração pública a contratar com ele. A ata de preço, eu vou ter um primeiro colocado, o menor preço, e, de repente, outros podem entrar numa espécie que a gente chama de cadastro de reserva, em que eu posso também, os demais classificados podem oferecer esse preço caso o primeiro não assuma o seu compromisso lá na frente, que já é uma outra situação em relação outra situação. Tá, Antônio. Basicamente, é isso que a Priscila falou. Ela é um documento de natureza obrigacional. Ela cria obrigação. Legal. Que obrigação e obrigação para quem? Então, vamos começar respondendo pela segunda pergunta. Boa. Obrigação para a administração, que constituiu o sistema de registro de preço, e para o fornecedor, que foi o licitante vencedor da licitação para a constituição do sistema de registro de preço. Qual é a obrigação do fornecedor? Ele está obrigado a fornecer, se ele for chamado para fornecer durante o prazo de validade da ata, obedecidas as condições que foram estipuladas no próprio edital. Então, naquelas condições, chamou para contratar, ele é obrigado. Se não contratar, ele é passível de punição. E para a administração? A administração a gente acha que isso já ficou claro, ela não tem obrigação de contratar. Mas, se ela decidir contratar, a obrigação dela é contratar nos exatos termos que ela mesma estabeleceu no edital da licitação. Então, é um documento que cria essas obrigações para o fornecedor e para a administração. Mas, como bem disse a Priscila, não é contrato. O contrato vai nascer depois da ata feita, quando a administração efetivamente resolver consumir
uma parte do quantitativo, então ela chama e celebra o contrato para aquele pequeno quantitativo que ela está comprando naquele momento. Depois ela vai comprar mais, chama de novo um novo contrato. Vai comprar mais, chama de novo um novo contrato. Perfeito. Legal, bacana. E o que consiste o direito de preferência do sistema de registro de preço? Você passou a bola para mim, eu sempre respeito as mulheres, né? Então eu te consulto. Você quer responder? Você quer que eu responda? Não, pode responder. Então vamos lá. Não, minha mãe ensinou e era muito rígida comigo. Primeiro as damas sempre, Com certeza, tá? Aníbal. Então eu entranhei isso e procuro aplicar. Às vezes eu me esqueço, mas eu procuro aplicar constantemente. O direito de preferência é o seguinte. Então a administração constitui o sistema de registro de preço, tem o beneficiário, e já ficou claro para vocês, ela não tem a obrigação de contratar com base no sistema de registro de preço. Isso significa o quê? Ela pode se valer de um outro meio para contratar esse mesmo objeto, apesar de ter o sistema de registro de preço. Que outro meio seria isso? Ela poderia fazer uma licitação específica para aquela compra específica. Então, no nosso exemplo aqui, ela licitou 3.000 unidades. Hoje, ela precisa de 100 unidades. Ela pode chamar o fornecedor beneficiário do registro e comprar com ele as 100 unidades. Mas ela não está obrigada a comprar com base no sistema de registro de preço. Ela pode utilizar outro meio. Que outro meio seria esse? Para essas 100 unidades que ela quer comprar agora, ela faz uma licitação específica. Ela pode fazer isso? Pode, justamente porque, repita-se, ela não tem obrigação de contratar com base no sistema de registro de preço. E o direito de preferência nasce a partir daí. E que direito de preferência é esse? Primeiro, não é aquele direito de preferência de microempresa, empresa de pequeno porte, isso é outra coisa. O nome é o mesmo, direito de preferência, mas a natureza jurídica é absolutamente distinta. Este direito de preferência aqui no sistema de registro de preço consiste no seguinte: quando a administração, ao invés de utilizar o sistema, ela faz a licitação específica, ela conclui a licitação específica, se o preço que ela obtiver na licitação específica for igual ou superior ao preço registrado, ela não pode contratar com o fornecedor vencedor da licitação específica, mas aí sim ela passa a ser obrigada a contratar com o beneficiário da ata de registro de preço. Em outras palavras, ela só vai contratar com o vencedor da licitação específica se o preço da licitação específica, obtido na licitação específica, for inferior ao preço registrado. Esse é o direito de preferência. E se a administração não respeitar este contrato que ela vai fazer com o vencedor da licitação específica, é nula. Então, o prejudicado, no caso, o beneficiário do registro de preço, pode pleitear administrativamente a anulação e, se a administração não respeitar, medida judicial e, com certeza, nesse caso, vai obter a medida judicial reconhecendo a nulidade desse outro contrato. É legal, isso o direito de preferência. Ô, Antônio, você viu, cara, o professor é tão gabaritado, né? Ele é gentil. Eu lembrei de uma situação que não é bem em relação ao direito de preferência, mas a maneira como o professor falou foi bem interessante, muito bem explicado, por sinal. A gente tem muito que aprender, tá vendo? Muito que aprender. E eu lembrei uma situação que foi até assim, vamos dizer, até não diria curiosa, mas foi interessante, assim, realmente. Uma cliente minha que foi contratada por uma dispensa de licitação, e era uma situação emergencial, e foi de terceirização de mão de obra. E precisava para hospital, era recepcionista de hospital, então tem alguns direitos trabalhistas relacionados a essas recepcionistas que dizem respeito até a insalubridade em algumas situações. E aí ela entrou em contato comigo e falou assim: olha, doutora, é o seguinte, o órgão está fazendo uma adesão a uma ata de registro de preços de um outro determinado órgão, e eu fui ver aqui, esse pessoal aqui não tem insalubridade, não. Era uma outra ata de registro de preços que dizia respeito a um outro objeto, uma outra situação. Então, essa recepcionista aqui que eles estão fazendo adesão para terminar o contrato comigo, né? É engraçado, né? O órgão nem sequer fez a licitação ainda. Tá na dispensa pulando para uma adesão. Super planejado esse órgão. E aí ela falou: não tem nessa recepção. Aqui a recepção não tem. E eu achei bem interessante essa situação, porque é o que vem também acontecendo.
aquela coisa, vamos fazer adesão à ata do órgão XYZ e não tem nada a ver com a necessidade do órgão, né? O objeto não atende. O objeto não atende, a gente sabe que existe uma venda de ata por aí, tá vendo? Falei que eu vou colocar. A Priscila já introduziu provavelmente o próximo assunto. O próximo assunto. Uma venda de ata. Quem é do mercado sabe o que eu estou falando. É a pimentinha do nosso podcast. E exatamente esse desvirtuamento que também acontece nessa fase. Tenho a minha ata de preço, chego lá, bato no órgão, diz assim, quer aderir? Vamos aderir isso aqui? Porque, assim, como você não tem a garantia, você começa a querer negociar com aquilo. Pega a ata de registro de preço, faz o kit, sistema de registro de preço. O kit é edital, minuto, né? Cada órgão tem seu kit de SRP. E aí faz o seu kit, leva lá na pastinha. Quer aderir? Olha, porque eu sou fornecedor dessa ata. E qual é a tua ata? Minha ata é esse objeto. E às vezes nem se aplica aquele órgão. Aí o órgão fala assim, interessante, vamos lá, eu vou pedir adesão. E assim, gente, isso é real. O que vem acontecendo vamos dizer, uma situação que passa ali bem ao largo da fiscalização, a gente fica sem saber como controlar, né, essas situações de venda de ata, adesão de ata, de situações como essa, por exemplo, que eu exemplifiquei no início, de uma recepcionista que não tem aquelas características que deveria, por exemplo, para atuar ali dentro de um local insalubre, de um hospital, enfim, ela sabe até melhor do que eu em relação a isso. E eu queria ponderar e ver qual é a opinião do professor em relação. Esse é um risco que a gente corre mesmo, né? Então, eu disse que ela tinha antecipado o próximo assunto, que era justamente falar do... Já mete bronca. Né? Que era falar de carona. Então, uma outra... Para a gente poder falar de carona, é preciso trazer também uma outra peculiaridade do sistema de registro de preço em relação ao sistema que eu chamei de tradicional comum. Que peculiaridade é essa? Às vezes, para o fornecedor é um pouco complicado para entender isso, mas para quem atua na administração pública é muito claro isso, que é o seguinte, você tem um município, por exemplo, ele tem uma organização, ele se organiza, ele tem diversas autoridades e estabelece um decreto estabelecendo competências, tá? Então, o secretário A é competente para isso, para aquilo, para aquele outro, o secretário B para isso, para aquilo, e tem as competências na área da licitação e do contrato. Quem pode contratar, quem pode licitar em nome do município, tá? Quando o município faz isso e ele tiver mais de um órgão, um município ou qualquer ente federativo, os estados, isso é óbvio que acontece pelo tamanho, e a União é muito mais. Os municípios, nem sempre, depende do tamanho do município. Quando ele tem mais de um órgão responsável por licitar e contratar, cada órgão tem que fazer a sua licitação e o seu contrato. Você não pode juntar numa mesma licitação diversos órgãos e todo mundo contratar serviços com base naquele sistema tradicional. O sistema tradicional, cada órgão faz a sua licitação e faz o seu contrato. Essa é outra vantagem do sistema de rede de preço. O sistema de rede de preço permite que vários órgãos se juntem e todos eles fazem as suas contratações com base naquele sistema de rede de preço. Com base nessa peculiaridade, eu preciso fazer essa introdução para a gente chegar no carona, tá? Sim. O que a gente tem? A gente tem outras peculiaridades do sistema de rede de preço. Se você tiver mais um órgão que vai contratar com base no sistema de rede de preço, você vai ter um que organiza a brincadeira, que faz o sistema de rede de preço, e os outros, que eles não são responsáveis, eles vão participar apenas para fazer suas contratações, tá? Então, isso, na linguagem técnica dos regulamentos, você tem o órgão gerenciador, né, que é aquele que organiza e administra o sistema de rede de preço. E você tem os órgãos participantes. Esses órgãos participantes são aqueles órgãos que eles estão do lado do órgão gerenciador desde o princípio, quando se cogitou de realizar o sistema, mas com um objetivo apenas, que é realizar suas contratações. Eles não administram, eles não gerenciam o sistema de rede de preço. Então, essa é a lógica do sistema de rede de preço. Há uns anos atrás, alguém teve a ideia e acrescentou mais uma figura. Então, se a gente
considerasse esse sistema de registro de preço, por exemplo, uma peça de teatro, nós teríamos 2 atores, originalmente 2 atores, o órgão gerenciador e os órgãos participantes. Há uns anos atrás, por regulamento, por decreto, se criou um terceiro ator, que é o carona, o órgão não participante. O nome técnico é órgão não participante. Você fala no mercado sobre órgão não participante, pouca gente sabe o que é, mas o nome popular pegou. O nome popular é o carona. O carona é um órgão não participante. Então, quem é o carona? O carona é um órgão público que ele não participou da constituição do sistema de registro de preço, ele nem é o gerenciador, nem é o participante. Quando o sistema de registro de preço está pronto, a ata foi realizada, o preço está registrado, começa o período de realização das contratações com base nesse sistema de registro de preço, ele descobre a existência desse sistema de registro de preço, descobre que ele precisa daquele objeto, que as condições de contratação desse objeto nesse sistema de registro de preço são muito interessantes para ele. Então, ele que não participou até então vai pedir autorização para o órgão gerenciador para contratar com base no sistema de registro de preço. Então, se a gente fosse usar uma imagem bem-humorada, eu uso isso no curso também, né, para facilitar o entendimento. A gente poderia dizer o seguinte, né, o órgão gerenciador é um órgão constituído por terráqueos, né, parceiros nossos terráqueos. O órgão participante também. Mas o carona, ele é um ser alienígena que, num determinado momento, vindo de Marte, descobre a existência daquele sistema de registro de preço. Boa. Aquilo é interessante para ele, ele pula de paraquedas e vai pedir para o órgão gerenciador para contratar com base no sistema de registro de preço. Muito boa. Então, esse é o carona. E o que isso tem em relação à colocação da Priscila, desse desvirtuamento da carona? Muitos regulamentos permitem a contratação do carona. Cria algumas condições, alguns requisitos, mas permitem, tá? E um dos requisitos é o seguinte, você pode, se o órgão gerenciador autorizar, você pode contratar como carona, mas você tem que contratar exatamente nas condições do sistema de registro de preço. E exatamente nas condições do sistema de registro de preço, a primeira condição é, você tem que contratar aquele objeto que foi licitado. Então, é o seguinte, se eu contratei serviço, não foi o exemplo dela, mas só para entender, se eu contratei naquele sistema de registro de preço serviço de limpeza predial, eu não posso contratar nesse sistema de registro de preço serviço de vigilância. Aproveitar aquele fornecedor para um outro objeto e não aquele que está determinado. Né? E não só objeto, todas as condições. Se o edital estabeleceu, por exemplo, que o prazo de pagamento é 30 dias, você não pode mudar isso no teu contrato de carona, de ser alienígena, de Marte, que pulou de paraquedas e contratou. Você tem que respeitar aquelas condições, todas essas condições. Agora, a outra questão paralela embutida no caso aqui que a Priscila levantou. Isso propiciou o seguinte, uma empresa, por exemplo, ela vende computadores, um órgão fez o sistema de registro de preço, ela ganhou aquele computador. Muita gente na administração consome computadores e, no mais das vezes, será computador exatamente com aquelas características do sistema de registro de preço. O que ela faz? O que a Priscila chamou de kit, ela enfia a ata de registro de preço embaixo do braço, bate na porta dos órgãos e diz o seguinte, você não precisa desse computador, do computador A? Ah, eu preciso. Então para que você vai fazer a licitação? Pede carona nesse sistema de registro de preço, eu forneço para você. Né? Então isso criou alguns excessos, que a regulamentação também tentou criar alguma coisa para minimizar os problemas. Não eliminou o problema, mas minimizou. Qual era o maior problema nesse sentido? Você fazia uma licitação com 1.000 unidades de quantitativo, quando terminava o sistema de registro de preço, você ia somar as contratações dos caronas, aquelas 1.000 unidades tinham se transformado em 23.000 unidades. Nossa. O cara vendeu 23 vezes mais Sim. o que ele tinha ganho o direito de vender por força do sistema de registro de preço. E aí começou a se criar mecanismos. Então, por exemplo, agora tem regra, já tem no decreto federal, em muitos decretos estaduais, e a nova lei repetiu essas regras, limitando os quantitativos a serem contratados por carona. É uma forma de você minimizar esse problema, né? Porque, veja, e aí volta-se
as colocações da Priscila aqui, elas foram felicíssimas. No começo, nós não estávamos falando do carona, mas ela falou da questão dos quantitativos, tá? Você vai fornecer o seu preço, você vai levar em consideração o quantitativo. Você tem custos, né, e lucro em cima daquele quantitativo. Então, se a administração ela licita 1.000 unidades, o preço é 1. Se ela tivesse licitado 23 mil unidades, com certeza, a possibilidade do preço ser menor era muito maior. Sim. Então, essa distorção que o carona gera vinha em benefício daquela empresa e o que era pior, né, afastava a possibilidade de outras empresas venderem para esses caronas. Né? Por quê? Porque estava comprando diretamente com ela sem licitação. Então, se criou essas limitações de quantitativo para tentar minimizar esses problemas. E aí, o que é interessante também pontuar é que, nesse pedido de autorização ao órgão gerenciador, ele deve consultar o fornecedor, o órgão também que está pedindo adesão dessa ata deve consultar o fornecedor não é obrigado a aceitar o fornecimento. Então, também é uma dúvida muito recorrente em relação aos fornecedores, em relação a essa situação. Eu sou obrigado a fornecer? Estão pedindo adesão disso aqui. Por incrível que pareça, existem os fornecedores que não querem, porque só se prepararam para aquele quantitativo, aquela demanda ali futura, e, de repente, não é interessante também para ele. Porque, como bem o professor falou, eu vou usar o mesmo valor de frete, mesma situação, então não se aplica, de repente, a um outro órgão que não estivesse ali participando daquela ata, né, aquele preço que ele está utilizando naquele momento. Então, é bem uma dúvida bem recorrente também. Vamos usar aqui a Priscila outra vez, né? Ela está perfeita a intervenção dela. Então, vamos usar a terra natal dela, né? Isso que ela está dizendo. Você imagina que o sistema de registro de preço seja de um órgão público do estado do Rio Grande do Sul. E o órgão que vai pegar carona, quer contratar como carona, seja do município dela no Pará. Né? Será que para o fornecedor é interessante fornecer no Pará, nas mesmas condições que ele fornecia no Rio Grande do Sul? Perfeito. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, aí está uma diferença, e muito importante a tua pontuação por isso, que também precisa ser ressaltada, tá? A contratação do carona, o fornecedor não é obrigado a aceitar. Agora, ele tem uma contrapartida. Se ele aceitar, ele não pode usar a contratação carona para deixar de atender o órgão participante, aquele que estava desde o começo lá para fazer a contratação com base no sistema de registro de preço. Tá? Em relação ao órgão participante, toda vez que ele for chamado, ele tem obrigação de fornecer. E para o carona, ele decide se é interessante para ele, se quer fornecer, não há problema, fornece. Se não quiser, ele não é passível de nenhuma penalidade, porque ele não é obrigado a fornecer para o carona, só para o órgão participante. Sim. Eu tenho uma dúvida, porque o carona, então, ele não permite com que você faça reajuste, é isso? Ele não permite de forma alguma, ou tem alguma brecha aí? Não, Bruno. O reajuste, você vai realizar o reajuste ou não, dependendo do que está previsto no edital do sistema de registro de preço. Se o edital do sistema de registro de preço previu o reajuste, quem contratar na condição de carona estará submetido a esse reajuste também. Entendi. Tá? Aí vai valer a regra que está no edital. Por isso que eu disse que a contratação do carona é exatamente nas mesmas condições que foram previstas para o sistema de registro de preços. Mas sabe, Bruno, que eu já passei por uma situação. Conta. Eu respondi objetivamente a sua pergunta. Não, a gente tem detalhes que precisam ser considerados a isso. Você imagina o curso de formação de sistema de registro de preço. Exatamente. Cara, você sai um expert ali, né? A gente já tá saindo tudo isso aqui. Já tá borbulhando aqui, ó. Já tá, nossa. Imagina o curso. Não, e é um tema, assim, que tem tanta coisa para falar, tanta coisa, porque você tá mexendo com um sistema que é interessantíssimo. Por exemplo, a questão da adesão, ela serviu como também um instrumento de economia para os outros órgãos. Para que eu vou abrir uma licitação? É muito custoso. Boa. Abrir uma licitação desde o início, eu já tenho ali pronto, né? Já tenho, tá certinho ali. Mas o que eu ia falar era o seguinte: eu me deparei com uma situação que estava lá, o reajuste bonitinho. Nossa, fiquei tão feliz, porque existem, sim, alguns regulamentos que preveem a revisão da ata, tá? Não é impossível, não. E aí, neste decreto, me deparei, lindo, professor, lá. Revisão, para cima, para o lado, para baixo, tudo. Era só, né, comprovar
só comprovar, era essa a única obrigação do fornecedor. E aí fomos lá, entramos com nota fiscal, era tudo que vocês podiam imaginar, até e-mail com o fornecedor, com a fábrica, né, para comprovar esse aumento que houve nesse período da pandemia. Legal. Muito bom. Foi negado. Eu fico imaginando, né? Foi negado, Bruno. Foi negado? Não, então, não concluiu, Bruno. Deixa ela concluir. Foi negado? Foi negado. Mas por quê? E, gente, o que mais me intrigou foi que não estava só no regulamento, estava na ata. Ata, revisão de ata. Era uma das cláusulas da ata. Era a revisão. Priscila, deixa eu te fazer uma Para pergunta. mais. Se a tua memória, né, te ajudar nisso, talvez tenha acontecido há um bom tempo lá, você tem tantos casos, né? Não vai se fixar num só. Era a ata de registro de preço de órgão federal? Não, era municipal. Ah, municipal. Era municipal. Porque esse problema da revisão, ela acontece especialmente no regulamento da União. Sim. Essa é outra situação que o pessoal não quer bater em mim no curso. Mas eles ficam de boca aberta quando eu faço a exposição sobre a problemática que envolve a revisão do preço no caso de sistema de rede de preço. Uma evolução ou involução bem interessante, né, professor? De vários pareceres. Pareceres, inclusive... A meu ver, eu já te antecipo, Priscila. Os pareceres da União são, na minha concepção, eles são equivocados. Tá? Na minha concepção, eles são equivocados. Mas só para vocês entenderem do que nós estamos falando. O regulamento da União, ele permite que você revise o preço registrado. Para a gente ter essa noção, é preciso voltar um pouquinho. A gente disse aqui que o prazo de validade é de no máximo de 12 meses. À medida que a administração vai precisando, ela vai chamando e vai contratando. O que pode acontecer? Pode acontecer que no terceiro mês dos 12 meses haja uma alteração de preços no mercado e aquilo que custava 100 passa a custar 150 no mercado, ou 120, ou 130. Enfim, em um ano, você pode ter flutuação do preço no mercado, tá? E a revisão existe para isso, para fazer frente a esse tipo de flutuação. Então, agora, especificamente em cima do regulamento da União, o Decreto Federal sobre o Sistema de Rede de Preço. Ele trata de revisão nos artigos do 17 ao 19. Quando você lê o artigo 17, e aí é o que a Priscila disse, está escrito com todas as letras lá, a revisão é para aumentar e para abaixar o preço. Porque a flutuação no mercado também pode ser no sentido inverso. Sim. Pode abaixar o preço. Aquilo que está registrado por 100, hoje começa a valer 50. A administração vai continuar pagando 100 numa coisa que no mercado ela acha por 50. Então, a revisão sobe e a revisão desce. Sim. Mas o problema está no revisão para subir. Por quê? Está escrito com todas as letras lá, tanto para aumentar o preço, quanto para diminuir o preço, se for o caso. Sim. Aí vem na sequência e diz o seguinte, a revisão para abaixar, você chama o fornecedor e negocia com ele. A administração vai no mercado, faz orçamento e mostra para ele, seu preço está por 100, eu compro no mercado por 70, você abaixa o preço, porque eu não vou pagar 100, tá? Então, negocia com ele. E aí você tem duas alternativas. A melhor delas para a administração, o fornecedor concorda. Você adita a ata, a partir daquele momento, você não compra mais por 100, você compra por 70. O fornecedor pode vir para a administração e vai dizer, olha, eu compreendo as suas razões, mas eu não tenho interesse em fornecer por 70. Perfeito. Então, a administração libera ele do compromisso, da obrigação de continuar contratando, né? Vai fazer um novo sistema de rede de preço, se ela tiver cadastro reserva, vai tentar contratar os fornecedores que estão no cadastro reserva. Isso está claro lá. Agora, como fazer a revisão para subir não está claro. Está dito que é mediante negociação, mas isso gera um problema. Qual é o problema? Quando você tem cadastro reserva, se eu estiver me estendendo muito, é que essa questão é detalhista. Não, por favor, a gente está aqui para isso. Eu preciso ser detalhista. Então, vamos supor a seguinte situação para ficar bem claro. O preço registrado vencedor da licitação é R$100, tá? E eu tenho mais 3 fornecedores no cadastro reserva. Para estar no cadastro reserva, esses fornecedores, na licitação, eles concordaram, se forem chamados para contratar, a fornecer pelo preço vencedor da licitação, R$100. Com certeza, como eles não ganharam a licitação, o preço deles era maior, mas para ficar no cadastro reserva, eles formalmente disseram, não, se formos chamados para contratar, nós contratamos pelos R$100. Aí o que acontece? Revisão para cima, a situação que a Priscila colocou. Então, o mercado,
o preço registrado de 100, o mercado está trabalhando por 130. O beneficiário do registro de preço, o cliente da Priscila, chega no órgão público e fala, olha, o artigo 17 diz que eu tenho direito à revisão. Está aqui todos os documentos que comprovam que realmente houve alteração no mercado. É indiscutível que houve alteração no mercado. Então, ó, este preço que era 100, eu estou provando para você que precisa passar a ser 120, tá? Veja, isto está de acordo com o artigo 17. Só que isso gera um problema para a administração. Qual é o problema? Ela tem fornecedor no cadastro reserva. E se o cadastro reserva disser o seguinte, olha, ele precisa para 120, eu tenho estoque, eu continuo te fornecendo por 100. Como é que fica a administração nesse sentido? Tá? Que ela reconhece o direito que está escrito com todas as letras no artigo 17 e aumenta para 120 quando os outros concordam em fornecer por 100, ela vai pagar mais? Então, o regulamento, e aí eu começo a responder, Priscila, na minha visão, o regulamento é torto, porque ele precisava ter mais uma disposição, um artigo que dissesse o seguinte, quando eu tiver cadastro reserva, comprovou que o preço mudou, eu vou contatar o integrante do cadastro reserva. Se ele estiver nas mesmas condições de quem pediu a revisão, ele vai continuar sendo cadastro reserva e se ele for chamado, no meu exemplo aqui, nós vamos contratar por 120. Agora, se ele mantiver o preço dele, eu libero o vencedor da obrigação de continuar contratando e vou contratar com aquele. O decreto devia ter feito isso e não fez. Tá? Então, ele criou esse problema prático. Aí chega na aula e eu digo assim, você é de órgão federal? Você tem essa batata quente na sua mão. O que você faz? Você prevê isso que eu estou dizendo aqui para você no edital, não está no decreto, mas o decreto garante que ele tem direito de revisão para subir. Então, para não ter esse problema, você prevê essa questão do reserva no edital, tá? O decreto não faz isso. Mas não para aí o problema. Aí a gente chega no ponto da Priscila. Não obstante estar escrito com todas as letras no artigo 17, não diz como fazer, mas diz que o fornecedor tem direito. Vem o parecer da AGU, que eu respeito, mas eu não concordo com o teor dele, e diz o seguinte, ó, não cabe revisão para subir, mas está escrito, literalmente, no artigo 17. Aí ele usa que argumento? É que o artigo 19 diz o seguinte, o fornecedor, ele pode pedir para ser liberado do compromisso de fornecer, quando o preço subir, ele não tiver mais condição de fornecer. Perfeito. Mas isso, da forma que está... Como o artigo 17 diz que tem o direito à revisão, o artigo 19 é uma alternativa. Então, o fornecedor, no caso concreto, escolhe. Ou ele pede a revisão, ou ele pede para ser liberado do compromisso, porque ele não consegue mais fornecer por aquele preço. Liberado sem penalidade, naturalmente. Sim. Mas o parecer vai nesse sentido. Revisão, jamais. Se ele pedir revisão, o máximo que você pode fazer é liberar ele do compromisso de continuar contratando. E ainda assim, não é isso que vem acontecendo. Ninguém libera fornecedor do seu compromisso. Então, isso pode ser também. Mas essa questão, embora você precise ir para a justiça para isso, sim, mas é mais fácil de resolver, porque aí não tem dúvida. O próprio parecer da União fala... Nesse sentido, o que você pode é liberar do compromisso, mas não dar revisão para subir. Eles entendem o seguinte, que o fornecedor, ele não assumiu a ata pelo tempo de validade que ela estava prevista, e existe aquela... vamos dizer assim, talvez uma ilusão de que o fornecedor deveria considerar todos os altos e baixos durante 12 meses, entendeu? Ele tem que fazer essa tem que ter uma bola de cristal. Exatamente, que eu ia utilizar assim uma... não posso. Que às vezes vi umas ideias meio malucas na minha cabeça, que eu ia falar agora, mas eu não posso. Falarei nos bastidores. Mas existe muito essa situação. Mas então por que... Eu acho engraçada essa pergunta. Então por que ele participou? Então, ele já sabia. Por que ele fez? Gente, o fornecedor está ali buscando uma oportunidade, ele conhece as regras. Sim, claro, não estou colocando os que têm intenção fraudulenta ou os que estão mal intencionados. A gente não pode tirar por essa base. A gente tem que considerar o princípio da boa-fé do licitante ali. Assim como também a administração pública, a gente tem que considerar que ninguém tem intenção nenhuma ali, né? Então, esse fornecedor, muitas vezes, ele é pego de surpresa, sim. Tá? Muitas vezes ele não consegue arcar com aquele valor. E o problema é mais grave, Priscila,
Porque, veja, se for o regulamento da União, eu insisto com vocês, depois pode conferir. Está escrito com todas as letras no artigo 17 que tem o direito. Sim. Então, como é que vai usar o argumento de que ele devia saber? Ele devia saber e sabe, pois ele lê o regulamento. Sim. E no regulamento está escrito que ele tem direito. Sim. Né? A polêmica também surgiu em relação por exemplo, vou dar revisão para aquele fornecedor e, na verdade, ele vai ganhar, vamos imaginar que a situação seja em relação a algum aumento de frete, o transporte para tal lugar aumentou, as condições mudaram, enfim. E aí ele muda naquelas condições, alegando aquilo, e só que tem adesão, situações que vão surgindo ao longo desse tempo, as adesões, os órgãos que não estão naquele mesmo local, estão em outro local. Então, o que se discute, Bruno, é exatamente esta situação, porque como envolve vários órgãos com diferentes características, o local é diferente, né? Muitas vezes tem órgãos que vão aderir àquela ata. Então, por que vai fazer a revisão, né, do preço que vai atingir a todos os órgãos indistintamente? Uhum. Muitas vezes nem é essa situação que vai acobertar tudo, né? Que aquele licitante está alegando. Então, a grande polêmica gira em torno disso. Por que não considerar? Eu acho que nem deveria ser polêmica, né? Deveria considerar a revisão de ata se a situação alterou para o fornecedor, seja lá qual for, né, ele vai ter um impacto. Se ele comprovar, ele vai ter um impacto. Isso talvez seja até indiferente em relação aos outros órgãos que estão ali participando. Que legal, que legal. Bruno, eu vou aproveitar o gancho. Eu estou me sentindo tão à vontade com vocês aqui, que, né, eu abri o baú aqui. Pela primeira vez eu vou olhar direto para a câmera. Ixi, agora vem, Você vai me dar a oportunidade de passar uma dica válida para os fornecedores. Eu falo isso no curso e vou falar para vocês agora. Se o sistema de registro de preço, então, for de um órgão federal regido pelo decreto federal, como tem essa problemática que eu expliquei aqui do artigo 17 ao 19, o que vocês devem fazer para, pelo menos, reduzir o problema, reduzir o prejuízo é o seguinte: façam o requerimento formulando um pedido alternativo. Pede a revisão de preço para subir com base no 17 e já coloca alternativamente que se o pedido não for acolhido, você pede para te liberar do compromisso com base no 19. Pelo menos você reduziu o seu prejuízo, você não vai ter que continuar contratando por um valor muito baixo que vai te dar prejuízo. Perfeito. A dica é essa. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu quero... cara, a gente ficaria aqui... Eu até ultrapassei um pouquinho aqui o limite, porque tem papo para muito tempo aqui, né? Muito tempo. Antônio? Mas só que eu preciso chamar ele, que está ali nos aguardando ali. Você pode entrar, é um quadro inédito para vocês. é um personagem inédito. Então, Nivaldo, a Priscila já está no 3º podcast dela, então ela já está bem ciente do que está por vir aí. Mas só que aqui no final... Você conhece o talentoso querido Guilherme Lins, né? Ele tem inúmeros personagens. Ele falou, Bruno, eu quero fazer um que eu aprendi ali, eu aperfeiçoei e eu acho que eu vou conseguir fazer. E ele criou um quadro aqui de humor. Eles escrevem ali junto com o Vinícius, o nosso roteirista, né? E eu confesso pra você que pra mim também é uma surpresa esse personagem. E eu tô curiosíssimo para saber o que eles aprontaram dessa vez. Então, seja bem-vindo, Zacarias. Gente, que felicidade tá aqui, né? Nivaldo, Priscila. Gente, que tudo bonito, né? Oi, Antônio. Gostaram do meu cabelo? Cara, você tá bonito, Zacarias. Eu não sei se eu sou Justin Bieber ou o Zacarias mesmo. Gente do céu, olha aqui, ó. Essa é a mesma peruca do Silvio ou não? Não, nem não. Essa não é? Aonde que ele arrumou essa peruca? O Silvio me deu uma de presente. Essa aqui de presente. Essa tá mais cajuzinha ali. Ela tá cajuzinha. Ó, o que tá escrito ali, ó? Zaca sem risadinha. Eu vou conseguir. Você vai conseguir não rir, Antônio? Vou conseguir. Eu vou contar uma piada, e vocês não podem rir. Aqui, ó. Não pode rir. Vamos começar? Bora lá. E aí, Priscila? Meu olho tá todo torto.
Ô, Priscila, esse é o seu microfone do meio aí, pode ficar à vontade, tá? Se quiser puxar mais perto também, ele alcança aí você, tá bom? E fica à vontade então, Zaca. Obrigado, Eu não Bruno. vou rir. Eu tô tentando ler, tô zarolho, né? Deixa eu desarolhar, peraí. Uma pergunta pra vocês, é uma piada, uma pergunta. Vocês têm que segurar o riso, tá? É muito ruim, mas é bom. Vamos lá. É piada ruim, mas é boa. Para, ô, Antônio, Não é pra- segura. Já queimei a largada. Antônio, não é pra rir. Já queimei a largada. Não é. Então vai. É muito ruim, mas é bom. Olha lá. Você sabe o que um prego falou para um prego concorrente que atrapalhava na licitação? Um prego falou para um prego, cara, como assim, velho? O que o prego falou para outro prego que atrapalhava o... Como que é? O que um... Você sabe o que... Até me perdi, peraí. Vamos recomeçar. Tá vesgo. Sem rir, gente, sem rir. Você sabe o que um prego falou para um prego concorrente que atrapalhava na licitação? Eu faço a mínima Nem ideia. me atrevo a sugerir nada. Mas você é um prego mesmo, hein? É ruim, mas é bom, avisei. Esse eu consegui passar. Então vamos pra segunda. Ô, Vamos, essa foi boa, eu adoro piada vamos pra tosca. segunda. Vamos pra segunda. Não, mas eu tô me segurando aqui, você não tá entendendo. Eu tô competindo. Olha lá. Por que o petróleo fez uma licitação para contratar psicólogos? Por que o petróleo fez uma licitação para contratar psicólogos? O petróleo fez licitação para contratar psicólogo. É verdade. Caramba, eu não consigo nem imaginar. Você tá vendo aqui, ó, não pode. Ela eu tá não vendo. quero abrir a boca, porque senão ele vai esperar eu falar. Eu pra li, ele eu falar. vou ter que falar, porque ele tava no fundo do poço. Porque ele tava no fundo do poço. Meu roteirista é ótimo. Pô, essa é muito boa, velho. Essa é muito boa. O Antônio tava segurando até agora. Então, vamos- Atrapalhou, pô. essa última agora é pra Priscila. Eu acho essa melhor. Das piores, essa é melhor. Mas você tem meu apoio, tá? Pelo menos. Tá gostando, professor Nivaldo? Vamos lá, então. Priscila. Priscila, o que os pregoeiros costumam falar lá em Belém depois de comprarem açaís? O que os pregoeiros costumam falar lá em Belém depois de comprarem açaís? Caramba, eu não Égua. consigo nem... É quase isso. É quase. Sabe o que os pregoeiros costumam falar lá em Belém depois de comprar açaí? Muito bem, pessoal. O pregão acabou. O último açaí fecha a porta. É muito ruim mesmo isso aqui. Cara, é muito bom, eu adorei, Zacarias, eu adorei esse... Cara, é muito bom, velho, é muito bom. Obrigado. Ó, volte sempre aqui, Obrigado por você. porque você, na verdade, trouxe um outro nível de piada aqui pro nosso programa, né? O que você achou, Priscila, do nosso Zacarias? Olha, uma figura icônica, né? Uma figura épica. É verdade, eu ressurgi dos Foi mortos, né? Surgia dos mortos. Zacarias é sensacional. Obrigado. Muito bom, muito bom. Nivaldo, Top. obrigado pela sua participação. Se você pudesse... Tinha até. Eu sei que foram muitos assuntos, né, tratados hoje aqui, mas se você pudesse resumir em uma dica especial a quem está nos assistindo aí, se ele se deparar com um sistema de registro de preço, o que ele deve observar ali pontualmente, ou o que ele não deve deixar de observar ali para que ele possa ter êxito? Bom, ele deve ter, digamos assim, uma plena ciência de quais são as vantagens e as desvantagens. Então, quais seriam as vantagens para o fornecedor? A vantagem é que ele ganha uma licitação e tem a possibilidade de celebrar centenas de contratos conforme o quantitativo licitado. Tem a expectativa, a possibilidade, já que ficou claro que a administração não é obrigada a contratar. Perfeito. E isso é relevante, porque o fornecedor sabe que tem o custo para participar da licitação, a concorrência, né? O Luciano usou uma expressão aqui que eu achei ótima, né? Das cotoveladas. Participar da licitação e entrar nas cotoveladas. Então, é uma expectativa. Não é garantia, mas é uma expectativa. O contraponto para isso qual é?
você vai investigar tanto quanto possível qual é a vida pregressa desse órgão licitante. Ele já fez sistema de registro de preço? Como é que ele se comporta? Ele contrata o que licita? Em que medida ele contrata o que licita? E dependendo da resposta que você tiver, você fornecedor tiver, você vai definir participo ou não participo. Mas o sistema de registro de preço, em tese pelo menos, justamente porque ele envolve a possibilidade de múltiplos contratos, ele não pode ser desconsiderado, ele pode ser vantajoso sim. Eu acho que esses dois cuidados, para começar, são esses dois cuidados, tá bom? Muito bom, muito obrigado. E Priscila, uma dica ali para o nosso licitante que entendeu um pouquinho do que é carona e está interessado nessa questão. Qual dica você daria para ele? Qual questão, amigo? Na venda? Para pegar, formar aquele kitzinho dele, o que você... O kit carona. O kit carona, boa. O kit carona. O kit carona, exatamente. Pode ser que o pessoal faz kit para tudo, né? Olha, primeiro, tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a gente falou sobre essa situação, mas a gente não tocou na questão de que muitas vezes você pode até cometer algum crime em relação a essa venda de ata, né? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de, oferecer isso para o órgão público. De que maneira você vai apresentar essa ata de registro de preço, que vai ser uma novidade, pode ser, sim, uma oportunidade para aquele órgão, mas como é que você está oferecendo isso? Então, tem muitos fornecedores perdendo a mão aí, na hora de ir com esse kit, bater no órgão e oferecer, tá? Então, muito cuidado, porque vocês podem entrar numa fria, né, se não saberem como conduzir esse processo. Então, acho que seria essa dica. Eu não consigo, porque é demais com o Zacarias aqui. O Zacarias, acho que quem está acompanhando pelo YouTube aqui, por favor. E o mais importante, né? Não só é o Zacarias, como é um Zacarias ressuscitado. Né? Porque... Tá de volta à terra. Só para fechar, porque, né, quando você oferece uma ata de registro de preço, a gente pontuou, o professor falou aqui e pontuou bastante isso. O órgão tem que adquirir nas mesmas condições daquela ata de registro de preço, daquele sistema, né, que foi listado. E o que o fornecedor tem feito, muitas vezes, é oferecendo outras coisas. Olha, a ata é assim, mas não te preocupa. É um computador que vai mudar um pouco, é o prazo que eu posso estender. Leva então, a impressora também, né? Nesse sentido, a gente, quem trabalha com licitação sabe do que eu estou falando. Por isso que eu falei em crime aqui, que de repente pode assustar o pessoal, né? Mas é nesse sentido aí. Tá bom? Muito obrigado. E, Antônio, mais um episódio juntos. Obrigado pela participação. Mais um episódio e inaugurando com um personagem novo. Com essa dupla aqui. Eu ficaria aqui horas e horas aqui, só aprendendo. Só aprendendo aqui com a nossa querida Priscila Vieira. Muito obrigado. Querido Nivaldo Munari. Para quem gostou e quer acompanhar ainda mais, tem o Com Licitagol, seu streaming de licitação. Tanto a Priscila quanto o Nivaldo estão lá, mas também todo o nosso time de especialistas ali, com cursos, com séries, com mão na massa com o nosso querido Antônio Lima. Dicas, enfim, extras, muito conteúdo legal para que você possa assistir e acompanhar o mercado de licitação. Maravilha? Zacarias, por gentileza, encerra esse episódio pra gente naquela câmera ali, se você conseguir enxergar. Eu? Onde tá a câmera? Ali, onde tá? Ali. Gente, muito obrigado para você que assistiu. Muito obrigado, Nivaldo. Muito obrigado, Priscila. Esperamos vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau.